Está em Jeremias 44, versículos 10 e 11. O tema desta pregação é: o rosto de Deus está sobre aqueles que obedecem, que se humilha e que o temem. Então, o rosto de Deus está sobre a vida de quem o obedece, que se humilha e que o teme. Amém? Assim diz o Senhor: não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o meu rosto contra vós para mal, e para destruir a todo o Judá. Amém? Glória a Deus. Então, nesses dois versículos, irmãos, Deus vai querer falar conosco nesta noite. Aqui é um recado de Deus para o povo de Israel. Neste contexto, neste cenário, na qual o povo de Israel estava sendo cativo, você está sendo escravizado na Babilônia. E aqui, meus irmãos, Deus deu esta ordem de que se eles se humilhassem, se eles temessem a Deus, e se eles obedecessem os estatutos, a palavra de Deus, Deus iria ser com eles. Eles iriam ser abençoados. Eles seriam conduzidos, guiados por Deus para a terra que Deus reservou para eles. Mas aqui, meus irmãos, observe nesses dois versículos que eles não se humilharam, não se arrependeram dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Eles não temeram a Deus, não quis agradar ao Senhor, servir unicamente ao nosso Deus. E eles não seguiram os preceitos, a lei, o estatuto, a palavra de Deus. E por isso que Deus voltou seu rosto contra eles para o mal. Porque ali Deus já estava irado, já estava com sentença de destruição para a vida daquele povo. Então aqui nós temos que olhar esta palavra e entender. Nossa, se Deus se irou com o povo escolhido dele, porque o povo de Israel é o povo que Deus escolheu. É a nação eleita por Deus, é um povo escolhido pelo Senhor. Então, se Deus se irou de tal forma com o povo dele, com o povo escolhido do Senhor, quanto mais a mim e a você, que nós temos que a todo tempo, que reconhecer a grandeza do nosso Deus. Porque, meus irmãos, com Deus não dá para brincar. Com Deus não se brinca. Então Deus, Ele quer de nós o quê? Que nós estejamos verdadeiramente voltados para Ele. Que nós venhamos nos humilhar na presença de Deus. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. E nós temos que nos humilhar perante o nosso Deus para que assim o verdadeiro arrependimento de pecados aconteça. Nosso temor tem que estar em Deus. O que quer dizer o temor? É querer agradá-lo, é querer seguir os preceitos de Deus para que assim não recaia sobre nós nenhum mal desse Deus. E nós temos, meus irmãos, que obedecer, porque já foi aqui dito, na palavra inicial pela minha esposa, que a nossa confiança tem que estar em Deus. E se nós confiamos é porque nós temos fé. E a fé vem por onde? Por ouvir a palavra de Deus. Então, o primeiro passo, nós temos que ouvir a voz, a palavra do nosso Deus, colocar no nosso coração, praticar a palavra e confiar. Porque se nós também não confiarmos, nós vamos a fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Amém? Então, nessas primeiras linhas iniciais, eu quero que os irmãos se atentem a isso, que o segredo é obedecer, se humilhar na presença de Deus e temer ao nosso Deus. A primeira premissa é: se ouvir atentamente a voz de Deus e obedecer, o Senhor vosso Deus será o teu Pai e vós filhos. Como eu já disse aqui, todo pai quer ver o quê? O bem do seu filho. O irmão, creio que o irmão é pai, creio que o irmão ele jamais vai querer o mal para o seu filho. O irmão também creio que é pai, não, esse aqui é o seu filho. Entendeu? Então, mas o pai, ele quer ser o melhor do seu filho. O pai nunca vai conduzir o filho para o caminho errado, para se perder lá na frente. Então o mesmo é o nosso Deus. O nosso Deus, ele quer conduzir para o caminho correto, o caminho de
né, que vai ser tudo bênção, de paz, de bonança, que tudo venha correr bem em nossa vida. Porque os pensamentos de Deus a nosso respeito, irmãos, não é de condenação, é de paz. Deus quer nos dar a paz. Né? Então, nós temos que nos posicionar como filho. O filho, o bom filho, ele faz o quê? Ele obedece. Se o pai chegar a dizer, engrossar a voz, não faça isso, ele vai, só de você falar, ele vai te obedecer. E o mesmo é o nosso Deus. Então, quando o nosso Deus, né, fala com você, você não pode pensar duas vezes. Você tem que obedecer aquela voz. Porque todos nós sabemos quando Deus fala conosco. Porque na nossa alma há uma essência de Cristo em nós. Ainda que, né, as pessoas, né, estejam ainda no caminho, ainda que não conheceu verdadeiramente a Deus, não teve um encontro verdadeiro com Deus, mas quando nós fomos formados, quando nós fomos gerados, nós carregamos a essência de Cristo. Nós sabemos distinguir o que é o bem e o mal. Então, quando Deus fala com você através da Bíblia, quando Deus fala com você usando profetas, usando servos do Senhor para ministrar uma palavra, trazer uma palavra para vocês, vocês vão sentir algo dentro de você. Você vai sentir algo dentro de você. Você vai dizer, nossa, Deus está falando comigo. Então, quando você, né, se ater à voz do Senhor, obedeça, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Como já foi dito, os pensamentos de Deus não é de trazer mal para a nossa vida. Embora aqui você viu que ele trouxe mal, mas por que trouxe mal? Trouxe mal porque eles desobedeceram, eles largaram Deus, eles passaram a servir outros deuses. Então, quando sua confiança, quando você está obediente à voz do Senhor, Ele é o teu Pai. E como Ele é teu Pai, Ele vai agir ao teu favor. Amém? A palavra de Deus vai dizer em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, e diz, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha aí. Está vendo? Então, se até mesmo as enfermidades, meus irmãos, é Deus que tem o controle da nossa vida. Porque, meus irmãos, não que nós não estamos sujeitos a ter uma enfermidade. Esses dias eu peguei uma virose, né? Até hoje eu estou me recuperando aqui, estou um pouco rouco, né? Aquele colo na garganta. Mas não quer dizer que, por eu ter enfermidade, Deus não está comigo, ou então eu estou em pecado. Não é bem assim. Deus está falando aqui o seguinte, que quando nós obedecemos ao Senhor, é Ele que nos livra, é Ele que nos sara. Entendeu? Então quem cura, quem sara é Deus. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a enfermidade chega também em nossas vidas, porque por nós seguirmos os nossos caminhos, por nós não obedecermos à voz do Senhor, ser desobediente, o mal, né, lança uma enfermidade, o mal lança, né, algo para querer lhe parar, para querer tirar você do propósito, do foco de Deus. Mas em tudo, meus irmãos, Deus, Ele é em nossas vidas, porque é o Deus que sara. E o Deus que sara é o Deus que vai tirar esta enfermidade em nome de Jesus. Porque, como eu disse, é Ele que vai sarar. Se você obedecer os estatutos, se você obedecer os mandamentos de Deus, é Ele que vai te curar, é Ele que vai te sarar. Amém? Até porque, meus irmãos, tem enfermidades que vai assolar, que é para a glória de Deus. Né? Quem conhece a Bíblia vai saber também a história de Jó. Jó, ele foi acometido por uma lepra. Né? Ele ficou leproso, né? Ficou com o corpo todo ferido. Entendeu? Ninguém queria chegar perto, até mesmo os amigos, até mesmo a mulher de Jó se afastou dele. A mulher de Jó pediu até para que ele amaldiçoasse Deus. Mas o que aconteceu com Jó? Deus manifestou a glória dele naquela enfermidade. Foi o próprio Deus que curou, sarou a Jó. Amém? O mesmo aconteceu com Naamã. Naamã também foi curado por Deus. Teve também uma lepra. Quando mergulhou 7 vezes ali no Jordão, ele foi curado. Então, meus irmãos, Deus é o Deus que cura.
E se ele permite, né, uma enfermidade na vida de um justo, na vida daqueles que caminham nos caminhos do Senhor, é para manifestar a glória de Deus, para que, né, haja o testemunho de que Deus cura, de que Deus opera o milagre. Agora é preciso que obedecer. A palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois nós já fomos lavados pelo sangue de Jesus. E se nós já fomos lavados pelo sangue de Jesus, então não há nenhuma condenação contra nós. Agora, é necessário que nós permanecemos obedientes à voz, à palavra de Deus, para que em tudo sejamos uma bênção, para que o poder de Deus venha se aperfeiçoar em meio às nossas fraquezas. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós a todo tempo necessitamos da misericórdia de Deus. E nós alcançamos a misericórdia de Deus quando nós estamos nos caminhos dele, quando nós estamos em comunhão, quando nós obedecemos ao Senhor. Amém? Então, o Pai Deus vai dizer o seguinte, em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, ou seja, se você quer ser abençoado, se você quer ser próspero, o segredo é obedecer a Deus. Quem diz aqui é a palavra do Senhor. Então, se atentamente você ouvir a voz de Deus e obedecer os mandamentos de Deus, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. O Senhor teu Deus fará com que a bênção chegue na tua vida. Amém? A segunda premissa, meus irmãos, é: o povo de Deus estava carregando maldade no coração e adorando outros deuses. Com isso acendeu a ira de Deus. Então, na primeira premissa, nós vimos o segredo de você obedecer a Deus. E quando você obedece a Deus, é Ele que cura as suas enfermidades, é Ele que prospera, é Ele que abençoa. Não trouxe aqui para falar, mas é Ele que te livra do mal quando você obedece, porque a palavra de Deus diz que você vai estar guardado no esconderijo do Altíssimo. Para você estar guardado no esconderijo do Altíssimo, você tem que ter uma vida de comunhão com Deus e de obediência. Porque a palavra de Deus vai dizer: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas para que isso aconteça na tua vida, é necessário que você esteja em comunhão com Deus e obedeça a palavra do Senhor. Amém? Porque a palavra de Deus também vai dizer que Jesus Cristo já carregou ali na cruz todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então, meus irmãos, só Ele, que já carregou, né, todas essas enfermidades, tem o poder de nos curar. Amém? E não só as dores físicas, mas também as dores espirituais. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós padecemos com aqui, ó, o nosso interior. Aí surge uma depressão, surge, né, uma angústia, uma tristeza, uma aflição. Então, este vazio na alma, quem só preenche é o Espírito Santo, é Deus. Então, quando você faz a vontade do Pai, é Ele que vai estar curando esta ferida, esta dor da alma, porque é Ele que vai ser o teu refúgio, o teu refrigério, Ele que te consola. Amém? Então, a segunda premissa é quando o povo de Deus passou a fazer o quê? A carregar maldade no coração, passou a adorar outros deuses. Aí acendeu a ira de Deus. Deus se voltou contra este povo. Vejamos em Jeremias 44, versículos 2 ao 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós vistes todo o mal que fiz vir sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. E eis que elas são hoje uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram, para me irarem, e do queimar incenso e servir a deuses estranhos, que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. Olha aí Deus falando. Então, meus irmãos,
Deus, ele viu que aquele povo estava carregando o quê? Maldade no coração. Aquele povo estava carregando tanta maldade no coração que saíram dos caminhos de Deus. E quando ele sai dos caminhos de Deus, ele passa a adorar o quê? Deuses estranhos. Porque já não há mais a presença de Deus nele, já não há mais temor, já não há mais a obediência à palavra de Deus. Porque você viu aqui na palavra que Deus enviou profetas, Deus enviou servos de Deus, e Deus falou em tom de autoridade. Né? Ele falou aqui: ora, não façais esta coisa, pois eu odeio. Então, ou seja, Deus manifestou ali uma autoridade. E mesmo assim aquele povo não obedeceram à voz de Deus. Continuaram adorando, servindo outros deuses. Então, meus irmãos, aqui Deus fala com cada um de nós no sentido de que nós devemos ouvir a voz de Deus e obedecer. Como eu disse antes, se você chegar a ouvir Deus falar com você, não ouse pensar duas ou mais vezes, obedeça. Então, se Deus te deu uma ordem, Deus te deu uma direção, se Deus falou com você em algo, obedeça. Amém? Porque você obedecendo a voz de Deus, Deus vai ser o teu Pai, Deus vai estar agindo em teu favor. Amém? Terceira premissa: só o Senhor nosso Deus fala verdadeiramente conosco. Então, a palavra de Deus vai dizer no Salmos 115, versículos 5 ao 7, o seguinte: que Deus, Ele é o Deus que fala verdadeiramente com o homem. Deus fala conosco de que forma? Através da Bíblia Sagrada. Porque na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, Deus, ele está ali ao todo tempo falando conosco. Então, meus irmãos, se nós quisermos ouvir a Deus uma direção, uma resposta a Deus, faça uma oração e peça a Deus uma palavra na Bíblia, que Deus vai falar com você. Deus vai estar te revelando ali o que Ele quer falar com você. E aqui, meus irmãos, é o seguinte, né? O povo de Israel naquele tempo, por ele não ouvir a voz de Deus, ele estava querendo seguir o quê? Outros deuses. E aí passou a adorar artífices, obra das mãos do homem, estátuas. E ali, essas estátuas, como nós sabemos, têm olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Tem mãos, mas não pode apalpar. Tem, também vai dizer também que tem ouvidos, mas não escuta. Mas o nosso Deus, nós sabemos que é o Deus que Ele está todo o tempo nos ouvindo, está todo o tempo falando conosco. Os olhos de Deus estão vendo a cada um de nós, até mesmo quando nós pensamos que, não, isso aqui Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Entendeu? Então Deus é um Deus vivo. Deus é o Deus que fala, Deus é o Deus que escuta, Deus é o Deus que cheira, porque o nosso louvor sobe como incenso suave e agradável às narinas do Senhor. Então o nosso Deus cheira, entendeu? Então o nosso Deus, meus irmãos, é Deus. Até mesmo as mãos de Deus é sobre nós. Porque quantas das vezes nós estávamos sujeitos a sofrer um acidente e por um triz nós escapamos. Você acha mesmo que ali foi algo assim... que foi sorte, ou algo assim que foi mera coincidência? Não, ali foi a própria mão de Deus que agiu e te tirou daquele mal. Deus te livrando, Deus te, a todo tempo te guardando. Então, meus irmãos, esse é o Deus que é o Deus vivo. Então, carregue dentro de você que Deus é o Deus que fala, não só através da Bíblia Sagrada, mas Deus também fala através dos santos profetas, porque a palavra de Deus vai dizer que desde o princípio, ou seja, desde quando surgiu o homem, Deus já usava os profetas para falar com o povo dele. Amém? A palavra de Deus vai dizer em Atos, capítulo 3, versículo 21, Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Ou seja, a palavra de Deus está nos dizendo que Deus já fala conosco desde o princípio, através de quem? Dos profetas. E Deus ainda fala conosco, meus irmãos, através do Espírito Santo. Porque Jesus, ele foi ao Pai. No terceiro dia, ele ressuscitou e ascendeu ao Pai. Está lá sentado no trono do nosso Deus. Mas ele derramou para a igreja o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele também fala conosco. Até mesmo os nossos gemidos, o nosso choro, o Espírito Santo ele recebe.
ele recebe. Então, meus irmãos, Deus a todo tempo está agindo no meio do teu povo, no meio da igreja, porque o Espírito Santo é o Espírito Santo que vai falar conosco, é o Espírito Santo que vai nos consolar, é o Espírito Santo que vai estar direcionando, guiando as nossas vidas. Então, a gente finalizarmos, meus irmãos, antes que a chuva aumente, é preciso se humilhar. É preciso se humilhar diante de Deus. Não, por favor, se engrossar entre eles. Então é preciso a gente se humilhar diante do nosso Deus. Porque, meus irmãos, como eu disse no início, errar, pecar, todos nós pecamos. Porque a palavra de Deus vai dizer, atira a primeira pedra que não tem pecado. Mas nós temos que correr aos pés de Jesus para pedir perdão pelos nossos pecados. E nós temos que nos humilhar diante dele, para que haja um verdadeiro arrependimento. A palavra de Deus vai dizer em Tiago 4, versículos 8 ao 10, o seguinte: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Sente as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, meus irmãos, nós temos que nos humilhar diante de Deus, porque ele quer que nós venhamos sentir também as dificuldades da vida, a miséria. Ele também quer que nós venhamos sentir, né, a tristeza, a dor, o sofrimento. Porque a palavra de Deus fala que os dias são maus. A palavra de Deus vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas ele quer que você sente essas dores, essas aflições, essas misérias, na presença de quem? De Jesus, aos pés de Jesus. Se humilhe diante de Deus, se humilhe, se prostre diante do Senhor Jesus. Ele fala, se quiser chorar, chore. Chore, você pode chorar aos pés de Jesus. Porque muitas vezes você vai chorar no ombro de um amigo, no ombro de um parente seu, mas Jesus aqui nesta noite está te dizendo, você tem que chorar aos pés de Jesus. E como é que você chora aos pés de Jesus? Na oração, meus irmãos. Na oração, entre no teu quarto, feche a porta, ore, desabafe, se derrame a Deus. O desabafo que você tem com o seu amigo, com o seu familiar, faça isso aos pés de Jesus. E se quiser chorar, chore. Porque você fazendo isso, você está se humilhando diante de Deus. E Ele é fiel e justo para te exaltar. Pode ter certeza, se você se humilhar aos pés do seu Jesus, Ele é fiel e justo para te exaltar. Ele vai te dar uma resposta. Ele vai entrar com providência. Ele vai fazer sim na tua vida. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, não é mentirosa. A palavra de Deus jamais volta vazia. A palavra de Deus é real. Ela é pura, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é espírito. Então, meus irmãos, creia na palavra de Deus. Amém? Em Tiago 4, versículo 6 vai dizer, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Muitas das vezes, meus irmãos, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque muitas das vezes aqui dentro do nosso coração há o orgulho. E o que quer dizer orgulho? Orgulho, meus irmãos, é achar que o erro não está em nós. Achar que o erro está no outro, o erro está no problema. Até mesmo tem pessoas que vai culpar, vai dizer que o erro está em Deus. Dizer que Deus não faz nada na vida dele. Mas, meus irmãos, nós temos que vencer este orgulho. É necessário quebrar este orgulho, para que assim, né, você possa estar diante de Deus com humildade de coração. E essa humildade, meus irmãos, é sermos sinceros diante do nosso Deus. Porque nós não devemos entrar no santuário de Deus na oração, né, fingindo, dizer, não, Deus, né, eu estou bem, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Não, se está algo ruim na tua vida, algo que você está tendo dificuldade, se apresente diante de Deus com sinceridade. Deus, está acontecendo isso comigo, Pai. Eu estou tentando, meu Deus, encontrar um caminho, mas não estou encontrando. Só o Senhor Jesus é que pode fazer na minha vida. Então, quando você está agindo assim, você está se humilhando ao nosso Deus, dizendo, Deus, só o Senhor pode fazer. Deus, só o Senhor pode fazer. Entendeu? E também nós temos que confessar os nossos erros, confessar os nossos pecados. Porque não adianta você querer apontar o outro, apontar o problema e não achar que o problema está em você, que o erro não está em você. Então é necessário vencer o orgulho. Porque Deus não opera nos orgulhosos. Deus vai operar na vida dos humildes. Quando você apresenta humildade, sinceridade perante o nosso Deus, Ele vai agir ao teu favor. Amém?
Em Mateus 11, versículo 29, vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então nós temos que aprender com quem? Com o Senhor Jesus. Ele fala, ele é manso, ele é humilde de coração. Então muitas das vezes você quer agir do seu jeito, às vezes com brutalidade, com impaciência, mas Deus quer de mim e de você o quê? A mansidão. Deus quer que nós estejamos humildes de coração, porque a humildade, meus irmãos, faz com que Deus te exalte. Aprendam isso. Quando você se humilha diante de Deus, Deus te exalta. Amém? Então, peça a Deus: Deus, dá-me humildade de coração. Me ensina a ser igual a Ti. Você pode dizer assim: me ensina a ser igual a Ti, a ser manso e humilde de coração, Senhor. Amém? E é preciso temer a Deus. Porque se lembra que eu disse: se humilhar, obedecer e temer a Deus. E para temer, meus irmãos, é você o quê? Agradar a Deus. Ter respeito a Deus. Ter reverência a Deus. Ter a confiança, como já foi dito aqui, em Deus. Porque você fazendo isso, você está temendo a Deus. A palavra de Deus vai dizer, em Eclesiastes 2, versículo 13: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então Deus está dizendo que é o dever de cada um de nós. É dever de cada um de nós o quê? Temer a Deus, agradar a Deus, respeitar a Deus, colocar Deus acima de tudo, acima de todos na tua vida, e obedecer a palavra de Deus. Então não coloque Deus como segundo plano, não coloque Deus como último da fila na tua vida. Não, você tem que dar prioridade a Deus. É Deus acima de tudo, é Deus acima de todos na tua vida. Porque você fazendo assim, você está temendo. Sabia que você está temendo a Deus? Porque você está agradando, você está reconhecendo que Ele é o seu Deus. Então, quando você reconhece que Ele é o seu Deus, Ele vai ser verdadeiramente o Deus na tua vida. E o último versículo para finalizar, meus irmãos, Mateus 10, versículo 27 e 28, vai dizer: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Olha aqui. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, muitas das vezes você quer temer a quem é o homem. Você muitas das vezes quer agradar o homem. Você muitas das vezes tem até medo do homem. Muitas das vezes você está depositando sua confiança no homem. Mas este homem, como foi dito aqui, ele pode matar o corpo. Ele só não pode matar a tua alma, porque a alma é de Deus, mas ele pode matar o teu corpo. Mas, meus irmãos, o nosso temor tem que estar em Deus, porque é Deus que vai nos julgar naquele grande dia. É Deus que tem o poder de nos levar para o inferno, porque é Deus que pode nos condenar ao inferno. Então nós temos que temer ao homem? Não, nós temos que temer a Deus. Porque quando nós tememos a Deus, quando nós agradamos a Deus, colocamos Deus acima de tudo, acima de todos, quando nós fazemos Deus ser exaltado e respeitado, Deus está sendo colocado em primeiro lugar. Deus tem se agradado de ti e Deus não vai te levar para o inferno. Então, se você obedece, se você teme a Deus, Deus jamais vai te condenar ao inferno. Então, não tema o homem, pois ele não tem nada a oferecer. Tema a Deus, pois esse é que tem o destino para a tua vida, para a tua alma, por toda a eternidade. Porque, meus irmãos, são dois caminhos: o céu ou o inferno. Se você decide o céu, comece agora a obedecer a Deus, comece agora a temer a Deus, colocar Deus acima de tudo, acima de toda a tua vida, respeitar, agradar a Deus, e se humilhe. É tempo de se humilhar aos pés de Jesus. Porque, meus irmãos, é Ele que pode fazer na tua vida. Receba a palavra de Deus, receba a palavra da salvação. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?